Hoje você vai aprender a fazer esse sabão, gente, lindo, 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 com cheirinho de mamãe e bebê. Isso mesmo, aquela marca famosa. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Temos vídeo todos os dias, então vamos para a receita. Bom, gente, para começar a receita aqui eu tenho 300 gramas de soda cáustica em escamas. Vou diluir ela em 300 ml de água em temperatura ambiente. Vamos fazer desse jeito aqui, tá? Misturando todos os ingredientes primeiro e depois misturar tudo de uma vez só. Não vou separar soda, não vou diluir soda à parte para ficar mais fácil aí para vocês, tá? Uma nova forma, uma forma diferente para vocês fazerem a sua receita e desse jeito também dá certo. Vou colocar aqui os 300 ml de água e vou misturar muito bem. Se você quiser utilizar um pouquinho mais de água, você pode, tá? Mas o mínimo aí é 300 ml de água e o máximo é 500 ml. Agora não tem mistério, é só você misturar até a soda se diluir por completo, tá? Não pode ter mais nenhum gruminho de soda cáustica. Não pare de misturar até que isso aconteça. Depois que ela estiver totalmente dissolvida, você vai entrar com óleo e o álcool. Eu vou passar as medidas certinhas para vocês. Aqui eu tenho 900 ml de óleo. Esse óleo que eu estou utilizando é novo, tá, gente? Se você quiser utilizar óleo usado, pode. Só não pode conter gordura animal. Mas, particularmente, eu gosto de usar óleo novo porque é mais difícil ficar com cheiro de ranço suas roupas depois de lavadas, tá? Mas vamos fazer algumas manobras aqui para não deixar com cheiro de ranço. Tem aquela dica que eu já dei no vídeo anterior de colocar o óleo com a água sanitária de um dia para o outro ou até mesmo ferver ele por uns 10 minutos com a água sanitária para tirar o cheiro, tá, do óleo, aquele ranço chato. Agora eu vou colocar a mesma medida que eu coloquei de óleo de álcool 70%, tá? Bernardo, posso utilizar álcool acima dessa porcentagem? Pode, gente. Pode usar 70 ou acima. Se você for utilizar o etanol, também pode, mas usa um pouco menos porque o etanol é mais forte. Então, se aí eu usei 900 ml de álcool normal, né, o de 70%, se for etanol, você vai utilizar em uns 700, 600 ml, tá? Porque ele é mais forte, ó. Coloquei aqui os 900 ml de álcool também, 900 ml de óleo, 300 gramas de soda cáustica em escamas, diluída em 300 ml de água. Agora não tem mistério, é só você misturar muito bem até que isso de ponto de traço ou de vela, tá? Vou acelerar o vídeo até chegar no ponto que eu quero, para não ficar chato para vocês. Dei uma boa acelerada, como vocês podem ver aí, está mudando de cor, está acontecendo a saponificação, tá? Isso que é essa saponificação, ele fica transparente, escurece, depois clareia de novo. Hoje nós vamos fazer o ponto de vela, tá? O ponto de vela é isso aqui, é essa nata, tá? Essa película que fica em cima do sabão e quando você levanta a espátula fica pendurada também. Isso aí é o ponto de vela. O ponto de traço é uma pasta, tá? Muita gente que me acompanha aqui já está cansado de saber o que é o ponto de traço, porque eu sempre faço nos meus vídeos. Hoje vamos fazer o ponto de vela para diferenciar um pouco, tá? Agora eu estou adicionando 2 litros de água fervendo. Vamos misturar muito bem para dissolver essa película que criou em cima do sabão, tá? Depois que eu misturar muito bem e tiver totalmente dissolvido, que só ocorre em segundos, porque não virou pasta, não virou nada, só criou uma película bem fina. Nós vamos entrar com água em temperatura ambiente. A água é aos poucos e sempre misturando, tá, gente? Não pode parar de misturar. Uma observação e o pulo do gato aqui para vocês, tá? A primeira água é a mais importante que você for colocar. Por quê? Nossa mistura aí está quente, fervendo. Se você for colocar água de uma vez só, vai talhar. Então coloca aos poucos e vai misturando pelo menos na primeira garrafa, nos primeiros 3 litros, por exemplo. Porque depois dessa garrafa a temperatura já baixou
e não tem mais risco de talhar. Bernardo, mas eu tô aqui querendo fazer sabão hoje, mas não vou fazer porque a água da minha bica tá saindo muito gelada. Eu sei que vai talhar. Não tem problema, gente. Pega a água do chuveiro, a água morna do chuveiro. E esses primeiros 3 litros vocês pegam da água do chuveiro. Depois pode colocar água gelada que não tem mais risco de talhar, porque a temperatura já abaixou, tá? Estou colocando aqui a primeira garrafa e vocês podem ver que é sempre aos pouquinhos para eu ir diminuindo a temperatura desse sabão aos poucos, tá? Bernardo, como é que eu sei que tá dando certo, que não vai talhar? Primeiro, se ele talhar, ele vai ficar esbranquiçado, vai começar a ficar esbranquiçado e você vai ver uns talhos no sabão. Segundo, para você ver que tá dando certo, ele vai começar a engrossar na sua mão, tá? Você vai misturando e você vai sentir o peso na colher que você está misturando, que ele está engrossando é porque já está virando sabão. Ó, como aqui, ó, tá criando espuma e aos poucos está engrossando. É isso que a gente quer. Agora eu vou acelerar o vídeo novamente e colocar o restante da água. No final do vídeo, eu falo para vocês o quanto de água eu utilizei nessa receita, beleza? Acelerei o vídeo novamente e vou colocar mais 3 litros de água. Ao todo, até agora, foram 6 litros de água em temperatura ambiente. Agora eu vou dar uma pausa e vou colocar água sanitária. De água sanitária, eu vou colocar 300 ml. Gente, água sanitária é importante porque ela vai ajudar a tirar o ranço do cheiro do sabão, tá? Para não deixar suas roupas fedorentas. Ele vai ajudar a espessar o sabão e ainda vai deixar ele mais bonito, vai deixar ele transparente na hora que você estiver pronto, que você vai levantar e vai estar com aquela transparência bonita, tá? Vou misturar muito bem, vocês vão ver que ele vai dar aquela clareada, show? Acelerei o vídeo novamente e vou colocar mais 2 garrafas dessas de 3 litros. Ao todo, até agora, foram 12 litros de água em temperatura ambiente. Vocês podem perceber que eu coloquei a água, continuei misturando e foi clareando. Ó, já está branquinho o sabão, tá vendo? Transparente, por conta da água sanitária. Vamos fazer ele render mais? Vamos, e vamos também dar uma potencializada nele. Como vamos fazer isso? Vocês podem usar barrilha leve, vocês podem usar bicarbonato, vocês podem usar sal de cozinha. Isso tudo são espessantes para o seu sabão. Bernardo, o que é um espessante? Ele vai ajudar o sabão a engrossar e assim você vai conseguir fazer com que ele renda mais, tá bom? Nessa quantidade que eu fiz de soda cáustica durante o tempo de cura, que são no mínimo 30 dias, tá? De descanso do sabão, ele vai engrossando. Então, desse sabão aí que vai dar, vai render muito mais, vai render uns 35, 40 litros. Tem gente que já falou comigo que rendeu 50 litros nessa quantidade de soda, tá? É só você ir acompanhando durante os dias que forem passando. Engrossou, coloca água. Engrossou, coloca água, tá? Porque assim vai ter um rendimento maior de sabão aí para você com pouco ingrediente, né, gente? Porque a gente usou um pouquinho mais de soda cáustica, usou, mas em compensação vai dar mais sabão com 1 litro de óleo. Bernardo, mas eu não gosto de usar isso tudo de soda cáustica porque o pH fica alto e eu não consigo baixar. Gente, não tem problema. Todos os meus vídeos aqui embaixo tem na descrição a quantidade mínima de soda cáustica para cada litro de óleo. Tá aqui na descrição. É só você colocar aqui mais, aqui embaixo do vídeo que você vai ver essa descrição. Nessa descrição tá a quantidade por litro de soda, tem as sodas mais famosas e suas porcentagens, tem materiais que não podem ser misturados, e ainda tem a tabelinha de pH. Então ali na descrição pode tirar a sua dúvida. Ou se não, você pode também entrar nos nossos grupos de WhatsApp, que tem o de ofertas, que é para compras de materiais, tá? Tudo que eu uso aqui no canal. Nós temos um fornecedor, inclusive eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp de ofertas, tá? Aqui no primeiro comentário fixado, e também tem outro grupo de sugestões que eu vou deixar na descrição. E também temos o grupo fechado de WhatsApp diretamente comigo, tá? Se você quer aprender a fazer sabão e tirar suas dúvidas comigo ou com as pessoas que estão lá dentro, que são craques em sabão, é só você entrar para membros que você vai ter acesso a esse benefício, beleza?
Enquanto eu fui falando aqui, gente, fui adicionando um ingrediente que eu não falei para vocês. Aqui eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente com 4 colheres de sopa de bicarbonato. Vou colocar aos poucos e sempre misturando, tá? O bicarbonato ele vai potencializar o seu sabão, tá? No poder da limpeza e também vai dar uma espessada nele. Só cuidado quando você for trabalhar com ele, porque ele em grande quantidade pode deixar o seu sabão leitoso. Bernardo, o que é um sabão leitoso? É aquele sabão que em vez de engrossar, ele vai afinar, ficar igual água e vai ficar branco, tá? Vai fazer espuma, vai limpar, mas vai ficar horroroso, tá, gente? Vai ficar aguado, vai ficar branco e vocês não vão gostar. Então, cuidado na hora que for colocar. Uma dica, coloque aos poucos e se você vê que está começando a esbranquiçar, você para na hora, porque se você continuar, ele vai ficar leitoso, tá? Ele te mostra que ele vai ficar leitoso antes mesmo de acontecer. Então, para evitar, sempre coloca aos poucos, tá bom? E outro detalhe, nessa receita aqui que eu estou passando para vocês, toda essa água que eu diluí aqui, o bicarbonato, é tirado da garrafa que eu vou colocar na receita. Então, ao todo, que eu vou falar para vocês de água em temperatura que eu utilizei, foi também juntando com essa água que eu diluí, o bicarbonato, ou qualquer coisa que eu diluo aqui no meu canal. É sempre das garrafas, tá? Por isso, quando eu coloco o total de litros de água que eu utilizei, já está contando com tudo, até mesmo o que eu diluí, tá bom? Agora, gente, eu tô colocando a essência de mamãe e bebê. Bernardo, eu não tenho essa essência, eu tenho outra. Posso utilizar? Pode. Bernardo, eu não tenho essência nenhuma, mas eu tenho desinfetante aqui. Posso utilizar? Pode. Bernardo, não tem essência nenhuma, não tem desinfetante. O que você tem? Ah, eu tenho aqui um koala. Pode colocar o koala. Bernardo, não tem nada, eu só tenho um sabão mesmo de mercado líquido. Posso colocar para dar cheiro? Pode também, gente. Tudo que você vê aí na sua casa que dê cheiro, você pode colocar no seu sabão, tá bom? Outra dica também, Bernardo, eu não tenho nada aqui de produto de limpeza, mas eu tenho um cravo aqui no armário, eu tenho uma canela no armário, eu tenho umas folhas de hortelã aqui no meu quintal. Gente, faz um chá e coloca aqui também, vai ficar super cheiroso, tá? Usa a sua criatividade que você vai conseguir fazer qualquer sabão, tá? Tô dando uma base aqui para vocês, como sempre, mas vocês podem fazer o que quiser. A imaginação é o limite para vocês, tá? Agora eu estou colocando aqui um corante rosa. Muita gente me pergunta, Bernardo, que corante é esse que você utiliza? Eu utilizo o corante próprio para sabão, tá? Bernardo, posso usar o xadrez? Gente, pouco, mas pode. Bernardo, posso usar o corante alimentício? Pode, gente, pouco. Se der uma clareada no alimentício por conta da soda cáustica ou por conta da água sanitária, pode colocar depois mais um pouco, tá? Não vai manchar a sua roupa. Só não exagera. Não coloca muito xadrez ou muito do outro, tá? Ou do alimentício, senão vai manchar como qualquer outra coisa que você utiliza em grande quantidade. Olha, gente, coloquei o corante e olha que cor linda. Agora não tem mistério mais algum. Nosso sabão já está praticamente pronto. Agora eu vou acabar de colocar aquela água que eu tirei os 500 ml para dissolver o bicarbonato. Então, ao todo, até agora foram 15 litros de água em temperatura ambiente. Vocês podem ver que eu não estou nem misturando mais porque não tem mais como o sabão dar errado. Só estou colocando a água e depois eu vou misturar e vou deixar ele descansar. O sabão ele precisa pelo menos de umas 24 horas de descanso para você ver o resultado dele, tá bom? Já acabei de colocar a água, já misturei, agora eu vou borrifar o álcool por cima, tá? Até agora foram 15 litros de água em temperatura ambiente. Borrifei o álcool, agora eu vou deixar ele aí quietinho até o outro dia. No outro dia eu volto e mostro para vocês. E aqui estamos 24 horas depois. Olha como já engrossou, gente. É impressionante como um tempinho de descanso já faz o sabão mudar completamente. Tá lindo. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar mais 3 litros de água, porque ele engrossou, como vocês podem ver. Então, ao todo, foram 18 litros de água em temperatura ambiente que eu utilizei nessa receita. Contando também que pode engrossar mais durante os dias e você pode colocar mais água tranquilamente, tá bom?
Como o vídeo já está longo, que eu já falei até demais nesse vídeo, já vou acabar de colocar essa água aqui e vamos finalizar a receita para mostrar para vocês o teste de espuma, tá? Olha isso, gente, como ele fica. Olha a transparência desse sabão. Não tem comparação e o cheiro está maravilhoso de mamãe e bebê, gente, muito cheiroso. Vou usar muito esse sabão. Agora vamos fazer o teste de espuma e vou mostrar para vocês o resultado. Detalhe: se você é o tipo daquela pessoa que gosta de muita espuma quando vai na máquina, não tem problema. O que você faz? Coloca um pouco de Lauril na sua receita, tá? Pode colocar o Lauril aí uns 300 ml, tá? Para dar mais espuma na sua receita. Olha, gente, mas sozinho ele já faz bastante espuma. E lembrando, o que limpa é o sabão e não a espuma. Gente, gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe muito para ajudar o canal a crescer, tá? Nem que seja um oi, dá um oi aqui nos comentários para engajar esse vídeo, porque eu faço com muito amor para vocês e explico cada detalhe. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que o link de ofertas vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau!